Você quer saber alguns dos principais segredos para escrever a introdução do seu artigo científico? Então, fica com a gente até o final desse vídeo porque eu vou trazer algumas dicas poderosas para você escrever uma introdução de sucesso no seu artigo científico. Bora pro vídeo? Oi pessoal, eu sou a Mari e hoje na Café com Artigos eu vou trazer para vocês alguns dos principais segredinhos que eu reuni ao longo desses meus anos de pesquisa para escrever uma boa introdução, uma introdução de sucesso para os meus artigos científicos. Mas antes da gente começar, vamos entender para que serve a introdução num artigo científico. A introdução nada mais é do que a primeira seção que vai aparecer ao longo do seu texto. E essa introdução, ela serve principalmente para contextualizar o tema que você está trazendo no seu artigo. E um segundo ponto também, além dessa contextualização, o artigo serve para mostrar para o leitor a problemática que todo o seu artigo científico está girando em torno dessa problemática, né? Então, que problemática é essa dentro de um contexto mais geral? E um último ponto que a introdução vai trazer também é o objetivo do seu artigo científico. Então, agora que a gente já entendeu para que serve essa seção no artigo científico, vamos entender quais são os principais pilares da introdução do artigo científico. Primeiro, a introdução vai trazer a contextualização do macrotema que você está tratando no seu artigo. Essa principal contextualização, você pode variar entre 1 ou 2 parágrafos, dependendo aí dos requerimentos da revista que você vai submeter o seu artigo. Se você tiver espaço, né, e número de caracteres para escrever uma contextualização um pouco maior, você pode fazer, mas o ideal é que você fique entre 1 ou 2 parágrafos no máximo, né, para você contextualizar aquele principal macrotema que você está tratando, até você afunilar para o tema específico que você vai trazer, ou o microtema, que a gente chama, né, de microtema ou tema específico. Quando você sai dessa contextualização maior, né, esse macrotema, aí você parte para a problemática do estudo. A problemática do estudo é basicamente o problema de pesquisa que você vai endereçar. Porque, por exemplo, um macrotema pode ter várias problemáticas, vários problemas a serem endereçados. Então, quando você traz o macrotema e o tema específico, você já pode partir para a definição da problemática do estudo. O que aquele estudo vai tratar? Qual o problema que ele vai endereçar? Essa é a pergunta que você se faz nesse momento e você pode trazer aí, dependendo do tamanho do seu artigo, você pode trazer 1 ou 2 parágrafos, né, também para explicar essa problemática. Mas esse número de parágrafos é bom a gente ressaltar que vai variar de acordo com a revista que você vai submeter, com o espaço, o número de caracteres que você tem para escrever. Nesse problema de pesquisa, é importante você citar ao final, né, depois que você explicar a problemática, você citar ao final qual é o gap ou lacuna da literatura que você está endereçando. Esse gap ou lacuna da literatura é algo que você vai fazer em passos anteriores, enquanto você está desenvolvendo a pesquisa, logo no início do desenvolvimento da pesquisa, é de praxe que o pesquisador faça uma revisão da literatura, né? Uma revisão um pouco mais abrangente da literatura, para entender qual foi aí a pergunta de pesquisa que ainda não foi respondida sobre aquele tema. E na sequência, você vai vir com o ponto mais importante, que eu diria que é o ponto mais importante do seu artigo científico, que é a definição do objetivo do artigo. Ele vem logo depois da contextualização e da definição da problemática. Nesse objetivo, você vai citar de forma bem clara qual é a proposta do artigo. Então, esse artigo, por exemplo, você pode começar a frase desse jeito: o presente artigo tem o objetivo de... ou algo do tipo, né? Você pode variar. Existem várias formas de você escrever de forma oficial, né? O objetivo da sua pesquisa, o objetivo do seu artigo. Mas o importante é você ter uma frase bem clara explicando qual é a proposta de objetivo daquele artigo. E na sequência, né, como os últimos parágrafos ou o último parágrafo da sua introdução, você já pode vir com a estrutura do artigo. No caso aqui eu estou falando a estrutura do artigo
por completo, inteiro. Então, por exemplo, depois que você escreveu o objetivo do artigo, você passa para o próximo parágrafo, que é a estrutura do artigo, e você pode dizer: a seção número 1 trata da introdução, aí você explica um pouquinho, né? Que no caso é a presente seção, né? Que você está falando da introdução do seu artigo. E na sequência você vai explicar as próximas sessões, né? Então, por exemplo, a sessão número 2 vai trazer a revisão de literatura, blá, blá, blá. A sessão número 3 vai trazer a metodologia desse estudo. Aí você vai explicando, né? O importante é você pode botar uma linha para explicar cada uma dessas sessões de forma bem breve, né? Não é para você trazer um resumo muito elaborado, é para trazer só um tempero, digamos assim, para esse parágrafo da estrutura do seu artigo num geral. E para que serve essa seção, essa pequena parte da introdução que é a estrutura do artigo? É para quando o leitor bater o olho na introdução e entender qual é a proposta do seu artigo, ele já vai saber o que lhe aguarda, né, nas próximas sessões, né? O que ele vai ler sessão por sessão. Então, por exemplo, digamos que ele está interessado em saber a sua metodologia. Ele já vai direto ali na estrutura do artigo saber exatamente, a metodologia está na sessão 3, então eu vou para lá. É mais uma forma de você trazer uma organização prévia, né, para o seu leitor, tá bom? Então, esses são os pontos mais importantes, os pilares mais importantes que uma introdução muito bem estruturada precisa. Vamos passar agora para a parte mais interessante desse vídeo, que são alguns dos segredinhos que eu reuni ao longo desses últimos anos de pesquisa, escrevendo, né, testes atrás de testes, para ver quais eram as formas de tornar minha introdução mais interessante, não somente para os leitores, mas também para os revisores, que são as principais pessoas que vão ler o seu artigo científico antes dele ser publicado, para dizer se esse artigo tem potencial ou não de ser publicado numa revista científica. Segredinho número 1. Introdução não é revisão de literatura. Calma, eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. O que acontecia comigo no início, né? Quando eu estava começando a escrever os meus artigos, geralmente os meus artigos eram artigos de pesquisa original, ou seja, não eram artigos de revisão de literatura, tá? Eu comecei com esses tipos de artigos e eu tinha muita dúvida do que colocar na introdução e como essa introdução seria diferente da revisão de literatura, porque eu teria que trazer conceitos, trazer o que outros pesquisadores já falaram sobre o assunto, e muitas vezes eu confundia os dois e colocava conteúdo que era para ser um conteúdo da revisão da literatura, eu colocava na minha introdução. Então a introdução ficava gigante e não tinha material suficiente para colocar na revisão de literatura, né? É um erro clássico de eu não entender quais são as definições de cada capítulo, né? Qual é o propósito de cada um desses dois capítulos. Existem artigos nos quais você coloca sim um conteúdo da revisão da literatura na introdução, porque você não tem espaço para criar uma seção própria de revisão de literatura. Geralmente são essas revistas que pedem poucos caracteres, né? Então você tem pouco espaço para colocar todos os seus resultados, a discussão dos resultados. Então você realmente tem que ser muito enxuto nessa primeira parte do artigo científico, que vai englobar introdução e revisão de literatura, tá? Aí você deixa mais espaço para metodologia e para os resultados. Mas quando não é esse caso, quando você consegue ter um pouco mais de espaço, as revistas permitem aí, por exemplo, de 6.000 caracteres a 8.000 caracteres. Esse é um espaço médio aí, né? É um tamanho médio para artigos científicos de pesquisa original. Quando você tem esse caso, você tem mais espaço para estruturar a sua revisão de literatura e também a sua introdução. Então você tem que deixar muito claro qual é a diferença desses dois capítulos, porque nesse caso, esses dois capítulos não podem se mesclar. Na introdução, o que você for colocar de citar, né, autores de pesquisas anteriores, né, de estudos anteriores, você vai colocar única e exclusivamente para contextualizar o seu macrotema e a sua problemática, o seu problema de pesquisa. Não é para você colocar nessa parte da introdução, não é para colocar estudos anteriores que foram feitos na área, né? E, por exemplo, detalhes, né, sobre metodologias de outros estudos. Não, você pode até colocar isso quando é o caso de você ter um artigo de pesquisa mais enxuto, mas não
normal, digamos assim. Então, prioriza você colocar estudos anteriores, mas com o foco de contextualizar e trazer a problemática. É assim que você vai escolher as citações que você vai colocar no início do seu artigo, na introdução do seu artigo. E aí você deixa os detalhes mais profundos, digamos assim, de pesquisas anteriores, definições, você deixa isso tudo para revisão de literatura, para você não deixar a sua introdução sobrecarregada, porque a introdução, além de tudo, a introdução ela tem que ser um pouco mais enxuta e interessante para os revisores, para que, tanto os revisores quanto os leitores, né, para que eles tenham vontade de ler o restante do seu artigo. Então a ideia aqui é para a gente refinar a introdução. Segredinho número 2. Mesmo que você não coloque o conteúdo da revisão de literatura na sua introdução, ainda assim é importante que você cite a principal lacuna da literatura que o seu artigo vai endereçar. E isso tem que estar na introdução. Por que eu estou falando isso? Gap de literatura ou a lacuna de literatura é um ponto fundamental que você escreve na sua revisão de literatura. Isso tem que estar lá. O que você faz na revisão de literatura? Você estuda o que outros autores já escreveram, você detalha o que já foi falado sobre aquele tema, aquele macrotema e aquele microtema, e no final você chega com essa lacuna de literatura que nada mais é do que o que outros pesquisadores ainda não falaram sobre aquele tema que você está tratando. E aí o objetivo desse gap de literatura é justamente dizer que o seu artigo vai endereçar aquele gap de literatura. Por isso que você apresenta ele na sessão de revisão de literatura. Mas como encaixar isso na introdução? Na introdução você resgata esse gap de literatura que você achou na revisão de literatura, você resgata e bota na introdução de uma forma bem breve. Ou seja, digamos que você ache na sua sessão de revisão de literatura, você coloque uns 2 ou 3 gaps de literatura. Na sua introdução, você vai colocar o principal deles. Na introdução, é para essa lacuna de literatura ser tratada de uma forma bem direta, bem concisa, somente para o leitor entender que dentro do contexto da problemática, que é uma sessão, uma mini sessão, né, da sua introdução, você vai dizer qual é o principal problema e também qual é a principal lacuna que ainda não foi endereçada por outros autores. Ponto. Simples assim, bem curto e grosso. Essa é a ideia de trazer o gap de literatura na introdução, mas sem detalhar, porque os detalhes cabem à sessão de revisão de literatura e não à introdução. Segredinho número 3. Deixe para escrever o texto da introdução do seu artigo científico ao final. Quero dizer que você deve começar a escrever o seu artigo científico por outras sessões. Por exemplo, a revisão de literatura, depois você escreve os resultados e discussão, a conclusão, a metodologia, enfim. Quando você tiver todas essas outras sessões já esquematizadas e escritas, você já pode partir para escrever o texto, finalmente, da introdução. Porque o conteúdo da introdução depende muito do conteúdo de outras sessões, como é o caso da sessão de revisão de literatura, que vai trazer o gap de literatura para você. Outra questão interessante aqui é que você pode ter uma definição preliminar do seu objetivo de pesquisa, você vai, realiza a pesquisa, consegue seus objetivos, seus resultados, aí você escreve essas sessões do artigo científico, só que digamos que você não atinge na totalidade o objetivo preliminar que você projetou aí para o seu artigo. Isso é um baita de um problema, porque o objetivo de pesquisa tem obrigatoriamente que ser respondido ao longo do artigo, pelos resultados do seu artigo. Entende? Então, se o seu objetivo preliminar ele for alterado, digamos que você já colocou esse objetivo na introdução, você vai ter que alterar o texto do objetivo na introdução. Então, para você evitar ter esses retrabalhos, você já pode deixar a sessão da introdução para o final, para escrever ao final, depois que a sua pesquisa já estiver toda desenhadinha, toda pronta. Isso é uma dica que me poupou muito trabalho, né? No início eu começava a escrever a introdução dos meus artigos antes de começar a pesquisa, e eu tinha alguma dificuldade, eu tinha que estar sempre revisitando a introdução e mudando a introdução para que ela casasse com as outras sessões. Você também
tem essa possibilidade. Você pode começar pela introdução se você se sentir mais confortável por fazer isso, né? Não existe uma regra, mas é que eu acho que você vai poupar muito mais tempo se você escrever a introdução ao final da pesquisa e não no início. Mas isso vai de cada um, é só uma dica que, para mim, funciona bastante em termos de gestão de tempo. Mas se você preferir escrever a sua introdução logo no início da pesquisa, não tem problema. Você pode escrever, mas é importante você sempre revisitar o texto da introdução ao final da pesquisa. Então, você foi lá, escreveu a sua introdução, realizou a pesquisa, escreveu as outras sessões, volta na introdução para ver se essa introdução está casando com as outras sessões do seu artigo e se o seu objetivo de pesquisa foi respondido. Quarto e último segredinho para você arrasar na escrita da sua introdução é capriche nas primeiras frases do texto da sua introdução. Para pensar. Quando você pega um livro na biblioteca ou pega um livro numa livraria que você está com interesse de comprar esse livro, o que você pega nesse livro que chama atenção? Você geralmente lê o quê? A primeira frase do livro. Inclusive, né, algumas pesquisas até falam, né, que muitos livros best-seller também, eles têm as primeiras frases desses livros best-seller, são frases que intrigam o leitor e chamam a atenção do leitor de alguma forma. Não são começos comuns, são começos diferentes. É isso que eu quero trazer nessa minha dica master aqui, nesse segredinho master para a introdução. Durante muito tempo, para começar a escrever a introdução do meu artigo científico, eu começava a escrever como outros autores já escreviam, né? Então, eu senti que o início dos meus artigos científicos era um início que sempre se repetia, né? Então, as introduções dos meus artigos científicos, como esses artigos eram geralmente no mesmo tema, né? Eu só mudava, às vezes, o tipo de pesquisa, ou eu mudava o foco da pesquisa, mas era dentro daquele mesmo tema. Então, as minhas introduções começavam sempre da mesma forma. E isso começou a me incomodar durante um tempo. Daí eu comecei a ver, ao longo desses meus anos de pesquisa, eu fui lendo artigos científicos de muito impacto, ou seja, artigos com altas citações, com muitas citações, né, que são os artigos mais relevantes da minha área, e eu comecei a ver que os mais relevantes, eles tinham inícios, né, suas introduções, sabe, geralmente o primeiro parágrafo ou a primeira frase dessas introduções desses artigos de relevância eram frases diferentes, eram abordagens ou tópicos diferentes que esses autores traziam ali no início. Na verdade, o tópico é o mesmo, mas a forma desse autor escrever a primeira frase chamava muita atenção. Então, isso é uma habilidade que a gente, como autor e escritor, a gente tem que desenvolver. Isso, na verdade, é uma coisa um pouco mais avançada, né? É como se eu dissesse para vocês que é o tempero da escrita científica. Porque você pode escrever o seu artigo de uma forma bem técnica, mas às vezes você precisa colocar um tempero, algo especial para deixar o texto mais fluido, né, para o seu leitor. Tenta caprichar nessas primeiras frases do seu artigo. Não é para ser poético, né? Às vezes, para a gente não fugir muito da linguagem técnica de um artigo científico. Mas você consegue sim escrever as primeiras frases de uma forma um pouco diferente. Geralmente eu pego esses artigos mais relevantes, eu junto talvez uns 5, 6 artigos mais relevantes e com mais citações naquele tema que eu vou escrever, e eu vejo o que esses autores escreveram e tento escrever de uma forma diferente deles. Então, digamos que, eu vou dizer no meu caso, tá? Geralmente as minhas pesquisas, né, nos últimos anos as minhas pesquisas foram sobre resíduo eletrônico, que foi um tema que eu trabalhei durante muitos anos, desde a minha graduação até o mestrado, e quando eu cheguei aqui no Canadá no doutorado, eu também comecei estudando esse tema, né? Agora o meu tema está um pouco diferente, mas ainda é dentro dessa mesma área. E quando eu estava nessa época de escrever a introdução para os meus artigos de resíduos eletrônicos, eu via que grande parte dos autores escreviam, né, que o resíduo eletrônico é a categoria de resíduos que mais cresce ao longo dos anos no mundo. Então, muitos autores escreviam essa frase de forma diferente, tá? Mas eles escreviam essa ideia para começar os artigos. E eu comecei a ver que eu também estava fazendo isso nos meus artigos. Até que eu vi que outros artigos muito interessantes e com uma leitura bem mais fluida começavam de forma diferente. Eles traziam umas outras abordagens. Por exemplo, traziam que o resíduo eletroeletrônico é um resíduo de grande impacto.
Ou seja, a ideia já mudou. A ideia não é mais que são resíduos que crescem com muita rapidez. Não, que são resíduos que geram impacto. Então, a ideia da primeira frase da introdução desse tipo de artigo, essa ideia mudou. Mas na prática, é isso que eu queria trazer para vocês nessa dica. Tenta trazer uma ideia um pouco diferente do que todos os autores já vêm trazendo logo na primeira frase da sua introdução, para que você traga uma impressão diferente para o revisor, e o revisor, na hora que estiver lendo o seu artigo, ele pense, caramba, esse autor escreveu o início da introdução dele com uma outra perspectiva, olha que diferente, né? E isso chama muita atenção. Quando você começar a fazer esse exercício de olhar o que outros autores já escreveram na introdução, você vai ter uma noção do que eu estou falando. Então, tenta fazer isso, toma isso como um exercício prático aí para a escrita da sua introdução, para você ir refinando a sua escrita científica para a introdução e tornar essa introdução ainda mais interessante de ser lida. Então, aqui ficam as minhas 4 dicas para que você tenha uma introdução num outro nível, você traga a sua introdução de uma forma bem mais avançada e interessante para quem for ler. E se você tem interesse em aprender a escrever um artigo científico totalmente do zero, eu vou deixar aqui embaixo o link do e-book da Café com Artigos, Artigo Científico Expresso. É um guia completo com 9 passos para você aprender de vez a escrever o seu artigo científico e ter maiores chances de publicar esse seu artigo numa revista científica de alto impacto. Então não perde essa oportunidade, clica no link, eu tenho certeza que esse e-book vai te ajudar muito para escrever o seu artigo científico e conseguir a sua publicação finalmente. Para você que ficou com a gente até aqui, o nosso muito obrigado pela sua atenção, e a gente volta aí com próximos vídeos aqui na Café com Artigos. Não deixa de acompanhar os próximos vídeos, porque vai ter muito conteúdo bem bacana para você conseguir melhorar a sua escrita científica e conseguir ter os seus artigos científicos publicados, tá bom? Muito obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!